Olá, moçada, tudo bem? Eu sou o professor Monte. Vou aqui fazer uma revisão para vocês, terceiro ano para PE amanhã. Tá legal? Então vamos começar falando sobre a frente 1. Um dos assuntos que vai cair na prova é a diferença entre ponto material e corpo extenso. O que você tem que estar ligado aqui? O ponto material é quando você pega um objeto, um corpo, e você observa que as suas dimensões são desprezíveis em relação ao que você está estudando. Por exemplo, aqui nós temos uma estrada. Essa estrada tem um certo comprimento. Nós temos um pedaço dela aqui, mas vai de uma cidade para outra. Porém, se você prestar atenção no automóvel, esse automóvel tem suas dimensões desprezíveis. Por isso que ele será considerado aqui um ponto material. Perfeito? Agora, se as suas dimensões são importantes, por exemplo, o automóvel chegou aqui no estacionamento, esse automóvel estacionou aqui, então o que acontece? As suas dimensões são importantes. Isso quer dizer que ele será agora considerado um corpo extenso. Outro ponto importante que nós teremos na nossa prova é o conceito de repouso e movimento. E você deve se lembrar que esses dois conceitos sempre vão depender de um referencial. Nós temos aqui o nosso piloto cachorrão, ele está no seu carro, o carro está com o velocímetro indicando 30 km por hora. Porém, eu poderia perguntar, esse cachorrão aqui, ele está em repouso ou está em movimento? E é claro que você vai observar que vai depender do referencial. Em relação ao carro, o cachorrão está em repouso. Porém, se aqui, ao lado da estrada, existir uma árvore, em relação à árvore, ele estará em movimento. Outro ponto importante, trajetória, que seria o quê? Um lugar geométrico das posições ocupadas pelo corpo. Né? Então seria o quê? Simplesmente a linha que representa todos os pontos por onde o corpo passou. E aí você vai observar novamente, trajetória depende do referencial, tá certo? Um exemplo legal é aquela da bomba, né, que é abandonada por um avião e cai. Então ela terá uma trajetória para quem está na Terra diferente para quem está, por exemplo, dentro do avião. Para quem está na Terra, trajetória parabólica, para quem está no avião, uma trajetória retilínea. Perfeito? Agora, vamos falar sobre espaço. O espaço é a localização do corpo e é representada pela letra S ou a letra X. Se você pegar aqui um exemplo, temos aqui uma trajetória. Essa trajetória está orientada para a direita, ou seja, para a direita é o sentido positivo. E aqui nós temos posições dadas por letras. Porém, eu poderia dar as posições por números. Digamos que o ponto D seja a origem dos espaços, marco zero. Então, o E seria o 1, o F, o 2, o G, o 3, o H, o 4, e assim também para o ponto C, menos 1, o B, menos 2, o A, menos 3. Então, organizando já bonitinho, vocês vão observar então que a posição X será quanto? Menos 2 metros. A posição do Y será então 1 metro. E o Z, posição 6 metros. Perfeito? Poderia determinar uma posição futura dessas partículas. Digamos que a posição do X seja dada por 2, menos 2 que ele está, né? Menos 2 mais 3t. Eu quero saber onde essa partícula estará no instante, digamos, 2 segundos. Então, se eu quero saber no instante 2 segundos, eu vou fazer o quê? Vou pegar o menos 2 mais 3 vezes o instante, 2 segundos. E aí nós teremos que o SX será menos 2 mais
6. Ou seja, a posição do x será 4 metros. Isso quer dizer que o x estará na posição aqui, ó, 4, né? Aqui está o x, no instante t igual a 2 segundos. E para terminarmos aí a frente 1, nós temos o conceito de velocidade, né? A rapidez com que o corpo se movimenta. E nós vamos dar ênfase, então, na velocidade escalar média. Como é que nós calculamos velocidade escalar média? Nós pegamos o deslocamento e dividimos pelo tempo. Observe que o deslocamento só importa para ele a posição final e a posição inicial. Da mesma forma, o tempo. O tempo final menos o tempo inicial. Perfeito? Dá uma olhadinha numa situação. Digamos que o cara divida o seu percurso em 2. No primeiro trecho, ele percorre, digamos, 60 quilômetros em 2 horas. E depois, o segundo trecho, ele percorre 80 quilômetros em 3 horas. E aí a pergunta é, qual a velocidade média dele? Nesse percurso inteiro. Então, você vai fazer assim, né? Ó, velocidade média é o deslocamento pelo tempo. O deslocamento dele foi o quanto? 60 mais 80. Aí você vai falar, professor, mas não é a diferença? Não, mas aqui, ó, é quanto que ele andou, aqui é o deslocamento dele, mais esse deslocamento. Não são posições, né? São deslocamentos. Então, 60 quilômetros é o deslocamento do primeiro trecho, 80 do segundo trecho. Isso aqui vai dar 140 quilômetros. E o tempo, 2 horas do primeiro trecho, 3 horas do segundo trecho, 5 horas. Então, a velocidade média dele será de quanto? Então, agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer essa divisão, ó, 14 por 5 vai dar 2, e aí sobram 4, 40 por 8, aliás, por 5 dá 8, 28 quilômetros por hora. Essa é a velocidade média dele, tá? Outro exemplo, nós temos aqui Pedro e Maria saíram para passear de carro. Eles partiram de São Paulo às 10 horas, olha lá o instante que eles saíram, né? 10 horas em direção a Braúna, localizada a 480 quilômetros da capital. Como o trajeto era longo, eles fizeram 2 paradas de 15 minutos para abastecer e também gastaram 45 minutos para almoçar. Ao chegar no destino final, Maria olhou o relógio e viu que eram 18 horas. Qual a velocidade média do percurso? Vamos lá, ó. Velocidade média, lembre-se, deslocamento pelo tempo. O que que nós temos? Qual foi o deslocamento deles? Eles saíram de São Paulo, foram para Braúna, né? Percorreram 480 quilômetros, né? O seu deslocamento. E quanto tempo demorou? Lembre-se, o tempo vai depender do quê? Né? Do momento que saiu até o momento que chegou, das 10 até as 18 horas. Quer dizer que esse tempo deu 8 horas. Ah, professor, mas eles pararam, não desconta esse tempo que ficaram parados? Não desconta, tá? É o tempo inicial e o tempo final que é importante. E aqui nós temos 480 por 8, vai dar 60 quilômetros por hora. Para a frente 2. Começamos, aliás, é o único assunto, né? Escalas termométricas. Toda escala termométrica tem o quê? 2 pontos fixos. Primeiro ponto fixo, que é a temperatura de fusão do gelo. Segundo ponto fixo, que é a temperatura de ebulição da água. Tá legal? Então, na escala Celsius, por exemplo, a fusão do gelo vai ocorrer a quanto? 0 graus Celsius. A ebulição da água vai ocorrer a que temperatura? A 100 graus Celsius.
certo? O que nós precisamos aí para a prova? Saber como efetuar a transformação de uma escala para outra. Vamos fazer de Celsius Fahrenheit, Celsius para Kelvin e também vamos fazer aí outras escalas hipotéticas. Dá uma olhadinha. Comparando Celsius, Fahrenheit e Kelvin, vocês vão observar que, Celsius tem para o ponto de fusão do gelo 0, o Fahrenheit 32 e o Kelvin 273. Já para a ebulição da água, Celsius é 100, Fahrenheit é 212 e o Kelvin 373. Bom, agora, se eu tenho uma temperatura medida na escala Celsius C, teremos um valor correspondente para F e outro para K, para Kelvin. Como é que nós vamos executar essa operação, essa transformação? Nós vamos ter que trabalhar com proporção, não é verdade? Essa diferença de temperatura está para esta outra, assim como essa diferença está para esta outra. Né? São proporções. E nós fizemos já isso aí em sala de aula, e você deve se lembrar então que a temperatura Celsius estará para 5, assim como a temperatura Fahrenheit menos 32 está para 9, e assim como Kelvin menos 273 está para 5. Então, essa aqui é a formulinha para conversão de temperatura. Porém, existe uma equaçãozinha especial para quem? Para a variação da temperatura. Não esqueçam disso. Então, a variação da temperatura em Celsius está para 5, assim como a variação Fahrenheit está para 9, a variação Kelvin está para 5. Vamos dar um exemplo? Digamos que uma criança esteja com uma temperatura de 40 graus Celsius. O exercício pede para que você verifique quanto que isso aí vale em Fahrenheit. Então, você vai pegar essa relaçãozinha aqui. Então, no lugar do C, você vai colocar o 40. Então, ficará 40 por 5 é igual a F menos 32 por 9. Aqui você vai simplificar. 5 por 5 dá 1, 40 por 5 dá 8. Você vai multiplicar isso aqui cruzado. Então, você terá F menos 32 é igual a 9 vezes 8, 72. Então, F será quanto? O 32 passou somando, 72 mais 32 deu 104. Muito bem. Tá legal? Mas digamos que a pergunta seja outra. Então, isso aqui é um exemplo. A temperatura de 40 graus Celsius vale 104 graus Fahrenheit. Agora vamos imaginar que a pergunta seja: uma dona de casa aumentou a temperatura do corpo em 40 graus Celsius. Então, observe, não atingiu a temperatura de 40. A temperatura aumentou em 40 graus Celsius. Qual foi o aumento da temperatura na escala Fahrenheit? Observe que o valor numérico 40 graus Celsius é o mesmo. Só que são o quê? Situações diferentes. Uma era qual era a temperatura 40 Celsius em Fahrenheit e agora é a variação da temperatura 40 Celsius em Fahrenheit. Então nós teremos esta relação agora. Então nós teremos, colocando aqui 40, então teremos 40 por 5 é igual variação Fahrenheit por 9. Vamos simplificar isso aqui. 5 por 5, 1. 40 por 5, 8. Vamos multiplicar cruzado. E aí nós teremos que a variação Fahrenheit vai dar 8 vezes 9, 72 graus Fahrenheit. Observaram? Né? Coisas diferentes. Perfeito? Muito bom. Vamos fazer um outro exercício diferente sobre escalas termométricas. Um cientista russo cria uma nova escala termométrica e dá a ela o nome do seu filho, Yuri. Essa escala, a temperatura de fusão do gelo vale menos 20 graus Yuri e a temperatura de ebulição da água vale 120 graus Yuri. Utilizando o termômetro graduado nessa escala, para medir a temperatura corporal do seu filho, o cientista encontra o valor de 36 graus Yuri. Não tem a pergunta, estou fazendo agora para vocês.
qual é essa temperatura na escala Celsius. Tá bom? Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai traçar aqui um palitinho para colocar valores na escala Celsius. E aqui, outro palitinho para colocar as temperaturas em Yuri. 0 graus Celsius vale quantos Yuri? Ele falou que é menos 20. 100 graus Celsius vale quantos Yuri? Ele falou 120. É? Vamos deixar uma marcadinha aqui, ó. Menos 20, 120. A pergunta é, quando a temperatura é 36 graus Yuri? Quando eu tenho 36 aqui, eu terei que valor aqui em Celsius? Eu vou chamar de X. Tá bom? E eu vou usar o quê? Aquelas proporções que eu fiz com vocês anteriormente. Ou que eu comentei, né? Então, essa proporção aqui, x, de 0 até x, quanto que é 0 até x? X menos 0, está para quanto? Essa outra proporção que vai de 0 até 100. 100 menos 0. Isso aqui é igual a essa proporçãozinha aqui. 36 menos o menos 20. Está para 120 menos menos 20. Beleza? Agora, fazer a conta. X menos 0 é x. 100 menos 0, 100. Aqui, 36 menos menos 20, ó. Joguinho de sinal, menos com menos mais. Vamos deixar marcadinho aqui, ó, para você não esquecer. Ó, menos com menos. Tá? E aqui, menos com menos. Menos com menos, mais. Então, nós teremos ali 36 mais 20, 56. E aqui, 140. Tá? Vamos cancelar aqui, ó, 0 com 0. Vou ainda simplificar aqui, ó, o 10 com 14 por 2. Aqui vai dar 7 e aqui vai dar 5. E ainda posso simplificar mais um pouquinho, não posso? Posso simplificar aqui, ó, o 7 com 56. Aqui dá 1 e aqui dá 8. Então, na hora que eu multiplicar cruzado, quanto vai dar o meu x? 5 vezes 8, 40 graus Celsius. Beleza? Muito bem. Então, é outro exemplo. Agora, vamos para a frente 3. A frente 3 fala sobre corrente elétrica. E aqui nós temos, então, o seguinte, um detalhe importante. Qual é o sentido real da corrente elétrica? Se você, né, tivesse a possibilidade de ver o que está acontecendo dentro do fio, você ia observar que elétrons estão se movimentando, saindo aqui, ó, do polo negativo, onde existem vários elétrons, indo, ó, indo para o polo positivo, onde nós temos muitos prótons, tentando, né, um equilíbrio. Porém, o elétron só foi descoberto quase 100 anos depois do descobrimento, ou pelo menos do momento que inventaram a pilha. Então, antigamente, né, o pessoal achava que estava ocorrendo o quê? Ó, átomos positivos se movimentando. Não existia o conhecimento de elétron ainda. Então, todo mundo achava na época que os átomos que eram positivos se movimentavam do positivo para o negativo. Então, essa era a ideia. Depois que foi descoberto o elétron, aí, opa, não é assim. Mas deixaram, então, esse sentido como sentido chamado convencional. Então, sentido convencional. Falou em corrente elétrica, sentido convencional, do mais para o menos. Tá bom? Agora, como é que eu posso calcular a corrente elétrica? Então, a corrente elétrica nós calculamos fazendo a razão entre carga que atravessa um condutor por intervalo de tempo. Essa carga medida em Coulomb, esse tempo em segundos, e aí a nossa corrente elétrica será medida em ampere. Você pode encontrar exercícios onde é questionado a carga elétrica.
Então, você vai lembrar que a carga elétrica ela é determinada pelo quê? Pelo produto número de elétrons e a carga elementar, quer dizer, a carga de um elétron. Bom, qual é a carga de um elétron? 1,6, 10 à potência, menos 19 coulomb. Isso aí, numa prova, será fornecido. Fiquem tranquilos. Bom, vamos dar uma olhadinha numa aplicação disso. Uma corrente elétrica com intensidade de 8 amperes, vou deixar já marcadinho aqui, ó, 8 amperes, percorre um condutor metálico. A carga elementar é 1,6 10 a menos 19 coulomb. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção desse condutor em 20 segundos. Então, a primeira coisa, né? Qual é o tipo de condutor? Isso aí é o mais fácil. Aliás, qual o tipo de partícula? Qual é o tipo? Né? São elétrons. Condutor metálico, elétrons. Agora, qual é o número de elétrons? Então, primeiramente, eu vou determinar qual é a carga que atravessou. Então, corrente elétrica, carga pelo tempo. Corrente elétrica, 8 amperes. Quanto tempo? 20 segundos. Então, eu teria uma carga total de 160 coulombs. Agora, carga é o número de elétrons vezes a carga elementar. Então, se a minha carga é 160, qual é o número de elétrons? A carga elementar é 1,6, 10 à potência menos 19 coulombs. Passei isso aqui dividindo, 160 dividido por 1,6, 10 a menos 19, que é o N. Então, eu teria aqui, ó, 160 por 1,6, vamos marcar aqui, ó, 160 por 1,6, vai dar 100. Então, nós teremos 100. Esse 10 à potência menos 19 eu vou passar para cima, para o numerador. Então, ele vai ficar positivo. 10 à potência mais 19 é o N, número de elétrons. Então, o número de elétrons vai dar, em notação científica, 1. 10 à potência, 21. Beleza, tá aí. Certo. E para terminarmos, não vamos esquecer do gráfico. Gráfico corrente versus tempo. Corrente versus tempo. A área do nosso gráfico sempre vai indicar o quê? Esta área do gráfico vai indicar a carga elétrica. Tá? Então, tá aqui, ó, a área numericamente igual à carga. E aí vamos colocar, né, um exemplo. Um condutor é atravessado tá, por uma corrente elétrica cuja intensidade varia no tempo, como no gráfico da figura abaixo. Qual a quantidade de carga que atravessa o condutor no intervalo de 0 a 10 segundos? Então, vamos lá. Primeiro o gráfico, está aqui. Se esse aqui é o gráfico, o que eu preciso agora fazer? Lembrar que no gráfico corrente versus tempo, a área do gráfico é numericamente igual à carga. Então, se a carga é numericamente igual à área, e observe que aqui no caso é a área de um triângulo, então é base vezes altura dividido por 2, então a carga será quanto? Vamos lá, quanto mede a base desse triângulo? Aqui, ó, 10. Quanto mede a altura desse triângulo? 5 dividido por 2. Então a carga ficou 10 vezes 5, 50, por 2, 25 coulombs. Fechou. Aí, ó, que lindo. Né? Pessoal, isso aí que você tem que estar ligado, o que você vai ter que dar uma estudadinha, revise aí os exercícios da apostila, né? Uma boa prova para você amanhã. Falou? Até. Tchau, tchau.